Bom dia. Oremos, irmãos. Oremos juntos ao Senhor. Isso. Obrigado. Obrigado, Pai, no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, que nos amaste com amor eterno, criando-nos em Teu Filho, tanto na primeira criação como na nova. Agradecemos, Senhor, Teu amor eterno, a Tua fidelidade, esse amor expressado em todos os detalhes da Tua economia divina, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Neste dia, que cremos ser um dos dias perto do fim. Senhor, concede-nos nos voltar para Ti, em Teu Filho, por Teu Espírito, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer diante de Ti, na base da Tua graça, na base da Tua fé. Rogamos ao Senhor nos alimentar, nutrir nosso homem interior, nos plantar, nos estabelecer diante de Ti na nova criação. Como o Senhor decidiu nos fazer reis e sacerdotes, reino sacerdotal, que cada um de nós e todos juntos possamos estar em espírito diante de Ti, sem distração, com toda a reverência, Senhor, e com revelação. Entregamos a Ti nossa guerra, com descanso. Entregamos a Ti aquele cerco protetor do Senhor para manter fora nosso inimigo. Rogamos, querido Pai, que sejas com todo o nosso ser, nosso espírito, nossa alma, nossos corpos, que sejamos propriedade do Senhor, guardada pelo Senhor. Ensina-nos Tua palavra, ensina-nos de Ti, da Tua preciosa obra, ensina-nos acerca do que estás fazendo em nós, conosco. Prepara-nos para este tempo e para nos encontrar contigo. No precioso nome de Jesus Cristo, deixamos tudo isto nas Tuas mãos, descansamos em Ti e olhamos para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vou rogar o favor, por causa do respeito que merece o Senhor e por causa do respeito que merecem os irmãos, e também para que você mesmo não seja distraído. Se você tem um aparelhinho desses que distraem você, um celular, um BlackBerry, pode desligar, amém? Vamos desligar do nosso coração, amém?
E só quando seja necessário, se for, vamos pegar de novo. Mas por enquanto, vamos nos esquecer. Amém? Quando o Senhor venha, não podemos voltar atrás para pegar a capa. Assim que deixa a capa lá, o celular, tudo, deixa tudo, carro, casa, tudo, e fica só com o Senhor. Amém? Com o Senhor não precisamos celular. Temos o Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, vamos ao livro de Apocalipse, ao capítulo 10. Já temos ido a esse capítulo algumas vezes nestes dias, com os irmãos em Saquarema, com os irmãos aqui em Rio, na reunião que tivemos lá em Campinhos. E com a ajuda do Senhor vamos voltar a esse capítulo, Apocalipse, capítulo 10. Vamos procurar dar uma continuidade com a ajuda de nosso Senhor em alguns pontos. Como muitos irmãos não estiveram e ainda quizá não puderam ver ou ouvir a gravação, quizá alguma coisa pequena vou repetir, mas procuramos avançar. Os que desejem rever essas coisas podem falar com os irmãos que têm gravado ou filmado, e lá estão os complementos. Capítulo 10. Obrigado, irmão. Chegando já ao termo, quase ao termo, da primeira parte de Apocalipse, que abrange capítulo 1 até 11. No verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. Vamos deixar este verso a maneira de epígrafe, de citação inicial. E agora vamos ver um outro que vem junto com este no Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel. Vamos no capítulo 12 do livro de Daniel e vamos ver ali algumas expressões. Enquanto você busca aí Daniel 12, eu vou dizer que o verso 6 de Apocalipse 10 é análogo com aquele que vamos ler em Daniel. Depois leremos juntos. Daniel capítulo 12. Vamos ler desde o verso 4 alguns versos seguintes. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até, aleluia. Não para sempre, sino até. Quando cheguemos a esse até, esse livro até aqui fechado, estaria aberto. Lá em Apocalipse 10, vemos que desceu um livro aberto. A hora do livro aberto é no fim. Encerra as palavras e cerra o livro até ao tempo do fim.
muitos o escudrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e aí que estavam em pé outros dois. Ou seja, os primeiros dois apareceram no capítulo 10 de Daniel, onde começa esta visão. Esta visão começa no capítulo 10 e vai pelo capítulo 11 e pelo capítulo 12. Então, quando vai falar aqui Daniel e estes anjos, está tendo em conta toda a visão. E também essa visão é a última visão do livro de Daniel e trata das mesmas coisas que trataram as outras visões de Daniel, como já estudamos lá em Campinho, que vimos aquela escada em caracol, como Deus vai nos ensinando de novo as mesmas coisas, e cada vez que ensina de novo parece que é novo, mas são as mesmas coisas vistas cada vez melhor. Deus alumiando mais, assim como disse aquele provérbio, que a senda do justo é como a luz da aurora, que vai em aumento até que o dia é perfeito. Então Deus vai nos abrindo as mesmas coisas cada vez mais. Amém? Então, esta última visão de Daniel, que abrange 3 capítulos, 10, 11 e 12, está edificada sobre as anteriores, sobre a visão do capítulo 2, aquela que viu Nabucodonosor e também viu Daniel, mas Daniel viu também a interpretação. Na visão do capítulo 7, que é narrada 4 vezes no mesmo capítulo, e cada vez que se faz menção dela, Deus acrescenta mais, porque esse é o caráter de Deus, cada vez temos mais dele. Nunca chegaremos no fim de Deus, porque Deus não tem fim. Precisaremos da eternidade para conhecer a Deus. No capítulo 8 fala das mesmas coisas com mais profundeza. No 9 acrescenta, e quando chega a última visão, essa visão de 3 capítulos, 10 ao 12, está falando do mesmo que começou a falar no início, mas agora é uma árvore frondosa, cheia de detalhes. Deus não entra nos detalhes desde o princípio. No princípio ele mostra os traços maestros, principais, para não nos perder. E acima dos ossos vai colocando os músculos, e acima dos músculos vai colocando os nervos, depois a pele, depois cada cabelinho, cada pintinha, cada lunar, cada pequinha. Bom, não sei os nomes daqui, mas vocês me estão entendendo. E aí, quando chegou no final, isso que fala aqui se refere a tudo aquilo que foi recolhido desde o princípio e aparece na visão final. Sempre há algo que vem se recolhendo, algo de Deus, em Cristo pelo Espírito, que vem ser recolhendo até que no final aparece, como aquela plantinha que você semeia, e aquele grão, por exemplo, de milho, dá sua vida, e aí começa a aparecer aquelas folhinhas, como falou Jesus, e aí depois vem a mazorquinha, e depois o grão se multiplicou no final. E no final você já tem toda uma mazorca cheia de grãos de milho, e era somente um grão pequeno no início. E assim é o crescimento e o avanço. E disso é que tratou aquele primeiro verso que limos agora, 7, de capítulo 10 de Apocalipse. Cumprir-se-á o mistério de Deus, do que falaram os profetas, os servos de Deus ao longo da história. Houve um avanço. Amém? Então, assim, tendo isso no coração e no entendimento, diz: então eu, Daniel, olhei. Estamos 12:5 de Daniel. Olhei. Tem que dar uma olhada geral,
uma olhada que lembra tudo para recapitular o sentido de tudo no final. Esse olhar. Olhar é compreender a história, compreender o que Deus tem estado fazendo e agora onde o Senhor está e onde você está com o Senhor. É olhar. O Senhor faz isso muitas vezes na Bíblia. Tem assuntos que o Senhor narra com muitos detalhes. Por exemplo, ao longo do livro de Êxodo, junto com Levítico, junto com Números, junto com Deuteronômio, você vê muitos acontecimentos que são sintetizados no capítulo 33 de Números, quando Deus disse a Moisés que escreva aquelas jornadas que Israel teve no deserto. Essas jornadas foram descritas com detalhes nos livros de Êxodo. Todo Êxodo são aquelas jornadas. Levítico inclui as revelações nessas jornadas. Números continua essas jornadas. Deuteronômio continua essas jornadas. Mas essas jornadas foram sintetizadas numa lista que aparece em Números 33, onde se fala do livro das jornadas. E Deus faz essa recapitulação, essa lista, para nos ajudar a lembrar e ajudar a ter uma vista sintética, panorâmica, para compreender a recapitulação que Deus está fazendo no final. Essa palavra recapitulação é muito importante nós ter em mente. Essa palavra recapitulação, que quizá você não lembra onde que está na Bíblia, só que está em grego. Então, quando se traduz para o português ou para o espanhol ou outro idioma, se usam às vezes outras palavras. Lá, venha comigo, vamos voltar aqui. Tenho 2 lugares marcados, né? Apocalipse 10, Daniel 12. Agora, vamos voltar aí, mas com a ajuda do Senhor. Vamos agora para Efésios 1, para compreender isto melhor. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Vamos encontrar essa palavra recapitulação, o que seria o fim destas maravilhas. Mistério de Deus a se cumprir. Efésios capítulo 1. Você vê que desde o verso 3, Paulo começa a falar e não coloca ponto, sino muitas vírgulas. Uma coisa vem de trás da outra. Começa desde a eternidade passada. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai. Que outro começo pode haver? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O começo de Paulo, a eternidade passada em Deus. Amém? Mas não colocou um ponto. Disse, antes da fundação do mundo, vírgula. Agora vai passar para a eternidade futura. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então volta outra vez para a eternidade passada. Nos predestinou e outra vez volta para a eternidade futura. Para Ele. Aleluia! Para a adopção de filhos, para ter muitos irmãos como seu primogênito, amém? Agora vem o que está no meio, entre a eternidade passada e a eternidade futura, por meio de Jesus Cristo, e volta para a eternidade passada, segundo o beneplácito da sua vontade, e volta para a eternidade futura, para louvor da glória da sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, e voltamos agora para hoje, entre a eternidade passada e a futura, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E uno pensaria, bom, agora vai colocar ponto. Parece que tem um espaço aí, pelo menos nesta edição, mas não é ponto, olha, é só vírgula, outra vírgula. Não parou. Não é ponto, é vírgula. Depois de ter falado da remissão, da riqueza da graça, coloca uma vírgula e diz que Deus, ou seja, a graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. E uno pensaria que vai falar de novo do perdão do pecado. Não. Agora vem um outro aspecto da graça do Senhor. Um outro aspecto. Vem a remissão, já falou da remissão, do perdão por meio de Jesus Cristo. Amém? E agora fala que essa graça de Deus sobreabunda, que é sobreabundante. Ou seja, já no perdão dos pecados, irmão, que são muitos e cotidianos, nós mesmos estamos como pecadores desde que nascemos, e a lei do pecado e da morte opera na carne do homem sempre, até o dia em que não vivamos mais pela carne e o dia que nosso corpo de humilhação seja transformado à imagem do corpo da sua glória. Mas aqui fala de uma graça sobreabundante, que vai além, conseguiu algo mais que perdão e liberação. E agora disse, como depois vai explicar no capítulo 3, para que fomos perdoados e salvados. Então disse, riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E agora faz menção de sabedoria e de prudência que provém da graça. Há uma sabedoria que é terrenal, que é natural e que está contaminada por Satanás. Mas há outra sabedoria que vem do alto. Você lembra que Tiago faz contraste entre essas duas sabedorias? A que provém do céu e a que provém da terra? Amém? E aqui fala de uma sabedoria e uma prudência. Essa sabedoria é revelação de Cristo, essa prudência é andar no Espírito, e isso também provém da graça. Amém? E diz assim, toda a sabedoria e a prudência, isso que vem da graça, isso é a nova, a sabedoria celestial, predestinada para a glória da igreja. E disse, desvendando-nos o mistério da sua vontade, e aí está a eternidade passada de volta, segundo o seu beneplácito, eternidade passada, que propusera eternidade passada em Cristo. Aí você vê vontade divina, isso vem da eternidade, beneplácito divino, propósito divino, vem da eternidade, que para nós é passada, para Deus tudo presente, mas nós aqui no tempo falamos do passado, amém? E do futuro. Agora vem o futuro para nós, verso 10, de fazer convergir nele. Aí esse verbo convergir é um verbo parcial, que não fala tudo o que fala o verbo original, que é recapitular. Recapitular. Outra tradução diz reunir, o verbo é anakepaleosastai. Às vezes temos ouvido que se faz menção desse verbo, anakepaleo sastai, já foi dividido em 3 partes. Parte central, kepaleu, você já entende a palavra kepaleu, cabeça,
encefalo, capo, capitão, capitular. Essa terminação sastai é o infinitivo do verbo. Um verbo em infinitivo é um verbo que não está conjugado. Comer é um verbo que não está conjugado, está em infinitivo. Se fala comi, já está conjugado, em primeira pessoa, no passado, comi. Comerei, está conjugado, primeira pessoa, no futuro. Comeremos, plural, primeira pessoa, está conjugado, não é infinitivo. Mas comer, não é nem passado, nem futuro, não está conjugado, por isso é infinitivo ou indefinido, não está conjugado. Então, a terminação sastai no grego é a maneira de indicar que um verbo está em infinitivo sem conjugar. Convergir, recapitular, reunir. E aquele prefixo, aquela primeira parte, ana, quer dizer de novo, recapitular. Então aqui você vê que existe algo que se chama recapitulação. E recapitular é fazer recapitulação. Aí está, recapitulação. Recapitular, fazer recapitulação. Reunir, convergir. Fazer que todas as coisas tenham sentido ao redor daquilo que está no centro e que é a cabeça e o significado e a direção e realização das demais coisas. As demais coisas só têm sentido em relação com seu centro. Só no seu centro tem um sentido. Ou senão é absurdo. Não sabe para que existe. Não sabe que forma parte de quê. Não tem sentido. A gente que não está em Cristo, gente que sente que não tem sentido nenhum na vida. Parece que a vida deles é um tempo. O que vamos fazer hoje? Vamos jogar futebol? Vamos ver alguma novela? Vamos lá no Rock in Rio? Buscando alguma coisa porque não sabe para que existe. Não que não há propósito na existência dele, mas ele não conhece. E Deus, pela sua graça, nos perdoa, nos redime e nos dá sabedoria e prudência acerca do propósito, da bondade, do beneplácito eterno de Deus. Para que fomos criados? Para que existimos? E em que estamos? Que é o que está acontecendo com nossa existência? Para que existe o universo? Por que existe o homem? Por que existem anjos, céus, terra e até diabo e tudo isso? Por quê? Para quê? Qual é o sentido de toda esta bagunça? Pensava para nós bagunça. Para Deus não é bagunça. É amor. É amor eterno. Deus está trabalhando com tudo, amém? Mas nós não sabemos. Então Ele nos redime, nos perdoa, nos faz nascer de novo e por graça começa a revelar o mistério da sua vontade, beneplácito, propósito. E esse propósito tem a ver com uma recapitulação em Cristo. Porque Ele fez tudo para seu Filho. E só quando as coisas estão sujeitas ao Filho como cabeça, encontram seu lugar na existência, no universo, encontram o sentido da sua vida. Então Deus faz recapitulações. Existe uma recapitulação. Então, aquelas jornadas que se deram relatadas com detalhes desde Êxodo até Deuteronômio, depois continuadas com Josué e depois com a história dos juízes e continua até hoje. Em certos momentos o Senhor para e diz: olha, veja por onde temos estado vindo, faça um resumo, lembra tudo que passamos.
Por quê? Porque tudo isso tem um sentido e é necessário capturar esse sentido, nos apropriar dele, porque se nós enxergamos o sentido da história, vamos ver o sentido de nós mesmos, o propósito de nós estar aqui, porque estamos aqui dentro desse jogo de Deus, dentro desse grande drama. Então, as recapitulações parciais nos vão conduzindo à recapitulação final. Passa um espaço e Deus recapitula. Olha Israel, olha as jornadas. Deuteronômio recapitula tudo, o Pentateuco. Depois, de vez em quando, o Espírito Santo vem e conta de novo a história que já foi contada com detalhes. Por exemplo, você vai ao Salmos 78 e lê aquele salmo e parece que está lembrando todo o Antigo Testamento até aí. Você vem e pega aquela oração de Esdras ou aquela de Daniel antes de Esdras, ou aquela apologia de Estevão em Atos dos Apóstolos, e está lembrando, resumindo outra vez toda a história. Olhe para trás, compreenda o que tem acontecido, compreenda o que Deus tem estado fazendo. Primeiro, o que fez por você. Primeiro fez tudo, fez você. Depois fez um trabalho objetivo antes de nós nascer, antes de nós pecar, nós, os que viemos depois da vinda primeira de Cristo, e Ele fez algo por nós. E depois de ter feito algo por nós, fora de nós, passou a fazer algo em nós, a partir do que fez por nós. Então, como Ele fez algo por nós, começa a fazer algo em nós. Nos perdoa, mas também nos regenera, nos dá vida, nos renova, regenera e renova. Regenera o Espírito instantaneamente, quando o Espírito Divino vem ao nosso espírito e não somente nos toca, senão que se faz um espírito com o nosso, e Ele começa a trabalhar de aí, começa a trabalhar, e quando acontece conosco, como acontecia com os salmistas, que às vezes estavam abatidos, não entendiam, e começa a metade do salmo expressando abatimento, de pronto aquele salmo para, e diz, que loucura é esta? Vou lembrar os benefícios de Deus, vou compreender, isso é só passageiro, mas os benefícios vêm trabalhando de um princípio, isso também vai passar. E você é levantado pela recapitulação dos benefícios e compreende que isso que você está passando num momento é só passageiro, mas que Deus não criou você para isso, esse sofrimento circunstancial. Deus pensou na eternidade em você, colocou um propósito altíssimo e glorioso, e isso que Ele está fazendo. E este momento às vezes difícil é só uma necessidade transitória para que continue aquele propósito glorioso. Amém? Nunca fique afundando num copo d'água. Amém? Lembre-se, esse copo d'água é para tomar, não mais, não para você afundar nele. Compreende, irmãos? Tá bom? Então, aí sigue Efésios. Fazer convergir nele, esse é recapitular, na economia. Essa palavra dispensação é uma tradução parcial de oikonomia, ou seja, o arranjo definitivo e final do reino. Economia da plenitude dos tempos. Aí fala de vários tempos, eones. Aions é a palavra no grego. São aqueles períodos, aquelas etapas, aquelas diferentes cenas que vão passando no longo drama, mas todas essas cenas estão nos conduzindo a uma plenitude delas. Todas vão acabar no final. E esse final é a economia da plenitude dos tempos, na qual tudo que há nos céus
e na terra é recapitulado, encabeçado pelo Filho de Deus. Ele ressuscitou e tudo lhe foi entregue, tudo foi colocado nas suas mãos. Agora diz, quem pode abrir este livro? Nesse livro está o plano para submeter todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Quando todos os céus tenham sido abertos, e as trombetas soadas, e as taças derramadas, então tudo que é removível será removido e ficará só o reino incomovível do Filho de Deus com seus santos. Isso que Deus tinha no coração lá atrás. Isso que tem estado fazendo ao longo da história, que passa muito rápido. Já estamos no fim dos tempos. Não estamos na era de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Moisés, nem sequer dos apóstolos. Estamos a ponto de dar volta na última esquina para chegar em casa. Amém? Então, recapitular na economia da plenitude dos tempos. Recapitular. Então, tem recapitulações parciais e tem recapitulação de recapitulações, recapitulação final. Amém? Então, isso que fala aqui esta passagem. Fazer convergir nele, verso 10, na economia da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, essa é a clave, essa recapitulação. O único que nos conduz à recapitulação é estar nele, permanecer nele. Quando estamos nele, nós voltamos para ele e que estamos no Espírito. Você lembra? O segredo para estar no Espírito é nos voltar para ele. Acorde em qualquer lugar onde você esteja na situação mais terrível. Olhe para ele, Senhor Jesus, tem compaixão de mim, fica prendido, olhe só para ele. E aí diz aquele que a mim vem, que vem a mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. E eu só falo do Espírito que receberíamos os que crescemos nele. Constantemente nos voltamos, Senhor, não importa onde você esteja lá, voltou a beber. Ficou bêbado no chão, acordou da bebedeira. Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Não falou isso para que vai beber, não. Por se acaso acontece, que são acasos que acontecem muito. Por se acaso acontece algo contigo, tampouco tu abre os olhos e invoque o nome do Senhor. Eu, Senhor, tem piedade, graças a Deus ainda estou vivo. Melhor é cachorro vivo que leão morto. Não falou Salomão isso? Né? Então invoque, abre os olhos em qualquer momento que acorde. Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Fica aí prendido. E aí aquele que vem a mim, disse, do seu interior jorrarão rios. O Espírito voltará a circular, a conduzir você para onde? Para a recapitulação final em Cristo de tudo. Aquele rio é que leva você para lá. Aquele rio que saía do Éden conduzia você numa terra onde tinha os materiais preciosos para a construção da cidade celestial que aparece no final. Amém? Então, o sangue faz voltar você ao Espírito. Amém? E o Espírito conduz você à vida total. Amém? Então, aí disse... Nele, esse é o assunto sempre constante, principal, fundamental. Está nele para estar no Espírito. Está no Espírito para avançar. Não há outra maneira de avançar. Não há força humana, não há manipulação do homem, não há exército do homem. Não há Ismael que seja capaz de fabricar isto. Não é com exército, não é com espada, é com o Espírito. E como o Espírito disse no seu interior, estou aqui presente. Quando você volta para Ele, Senhor Jesus. Quando você acorda, amém? Em Cristo, e se prende dele, permanece nele. Aquele que a mim vem,
do seu interior jorrarão rios de água viva. E, Senhor, você se levante de novo, fortalecido no Espírito, e continua navegando no Espírito. No princípio parece que aquela água não arrasta você, só chega aí no tornozelo, mas continua entrando nesse rio. Já depois a água já chega nos joelhos, já quando a água chega no coração, no peito, já você já não pode ir contra a corrente, aquela água leva você, aleluia. Toda alma que entrar nesse rio viverá, amém? Viverá para sempre, amém? Então aqui fala desse rio. O Senhor disse, no qual, ou seja, nele, fomos também feitos herança. Aleluia. Fomos feitos herança. Primeiro, observe a voz passiva do verbo. Não me fez, eu não me fez. Fomos feitos. Aleluia. Porque Deus foi que falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine. Domine onde estavam dominando outros. Mas agora Deus falou, Pai, Filho e Espírito, façamos o homem, não não o primeiro, não, o homem geral, o homem coletivo, o homem corporativo, o corpo de Cristo. É Deus que falou, façamos. Então, se Ele que faz, nós somos feitos. Não nos fazemos sozinhos. Fomos feitos. Como Deus falou para Adão, far-lhe-ei ajudadora idônea. Far-lhe-ei. E esse Adão é figura de Cristo. E essa Eva é figura da igreja. O Senhor, o Pai de eternidade, falou, far-lhe-ei ajudadora idônea. Quando falava isso para Adão, respeito da Eva, estava falando para Cristo, respeito da igreja. Far-lhe-ei. Se Deus é que faz, claro que Ele faz conosco. Ele, depois de fazer por nós e depois de fazer em nós, então faz conosco também. Mas essa é a terceira fase. A primeira é fazer por nós. A segunda é fazer em nós. E a terceira é fazer conosco. Amém? Então aí ele fala, far-lhe-ei ajudadora idônea, ou seja, colaboradora, que esteja na mesma coisa que ele está. Amém? Que seja carne da sua carne e osso dos seus ossos. Amém? Então aí disse aí, fomos feitos herança. Ou seja, voz passiva, fomos feitos herança. Nós somos uma herança que o Pai dá ao Filho. Há uma herança que Ele dá para nós, mas há uma herança que está no coração do Pai, que faz tudo para o Filho. E Ele fez céus e terra, fez querubins, serafins, tudo, mas a coroa da obra de Ele é a igreja gloriosa. É o homem, mas quem vai cumprir o propósito do homem é a igreja gloriosa. A igreja gloriosa é o homem que consiga ser o homem que Deus planejou. E Ele começa a nos fazer ajuda dele idônea, a igreja. Amém? Fomos feitos herança. Herança. Nós somos a herança do Filho de Deus. Nós somos um presente que Deus está preparando para o seu Filho. Para isso existimos. Esse é o sentido da nossa vida. Existimos para ser a esposa do Filho de Deus. Um rei quis fazer bodas a seu filho. Uma frase corta de Jesus, mas que fala o propósito eterno de Deus. O rei é o Pai.
o que o Rei quis e o propósito eterno de Deus. E qual é esse propósito? Lhe fazer ajudadora idônea, fazer bodas a seu filho. Amém? Daí vamos indo. Então, que é essa recapitulação, essa reunião, esse convergir? Implica muita coisa, quando todos nós somos feitos um em Cristo, e Ele se forma plenamente e se expressa plenamente através de nós. Amém? Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós temos realização nele, e Ele encontra algo que agrada o seu coração, assim como o Pai encontrou ao Filho que agrada o coração do Filho. O Filho é a esfera do reino de Deus. Deus reina na eternidade, na trindade, de eternidade a eternidade em seu Filho. O Filho, o prazer do Pai. O Filho é aquele que sempre honra o Pai e faz sempre o que agrada ao Pai, e faz isso com toda delícia e alegria. Então o Pai vai dar ao Filho também uma esposa, que seja carne da sua carne, que seja com Ele como Ele é com o Pai. Você dá conta? Assim como o Filho é com o Pai quer que a igreja seja com o Filho. Falei, não é bom que o homem esteja só. Falei, eternidade futura. Ajudadora que ele seja idônea. Então disse aqui, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme, de novo conforme, de Gênesis 1:26, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, ou seja, judeus crentes, e agora gentios crentes, também vós. Vou ler o verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, agora é a nossa herança. Nós somos a herança dele, e Ele é a herança nossa. Assim como tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho é do Pai, agora o Filho se casa, e tudo que é do Filho é da esposa, e tudo que é da esposa é do Filho. Amém? Agora, nós também temos herança, mas primeiro fala que nós somos herança dele, e agora fala que nós também temos nele herança. Então diz assim, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, a sua herança, em louvor da sua glória. Então, isto é a recapitulação. Amém? Então, agora vamos a voltar para Daniel. Vamos voltar para Daniel e depois vamos voltar para Apocalipse. Amém? Daniel, estamos no capítulo 12. Mas lembre-se que é o 12. E o final da visão. A visão que vem mostrando toda a história até culminar no reino. Que primeiro é apresentado de uma maneira simples, Deus nos faz subir aquela escada em caracol, apresenta de novo melhor, e apresenta de novo, e por fim termina no capítulo 12. Amém? Que o capítulo 12 é a conclusão da história, amém? Ou seja, do trabalho divino na história, a conclusão do far-lhe-ei, a conclusão do façamos de Deus, amém? Então diz aqui,
capítulo 12, verso 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Os dois anjos que aparecem no capítulo 10, onde começa a visão final de tudo. E disse: um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles, olhe como Deus é bom, porque antes Daniel tinha que perguntar. Você vai para o capítulo 7, você vê lá como no capítulo 7 acontece isso que fala Pedro. Pedro disse que os profetas que profetizaram acerca das glórias que viriam, daquela graça que nos seria concedida, eles perguntavam, eles indagavam diligentemente. Você leu o capítulo 7 de Daniel perguntando, então eu tive o desejo de saber que era estas bestas e estes chifres, que era tudo esta coisa tão misteriosa. E veio um anjo e falou algo. Agora repetiu, agora já entendeu. Mas tive desejo de me concentrar na quarta. Já perguntei tudo, mas essa última final, essa quarta besta aí, que tinha uns 10 chifres e um chifrinho aí que saía aí no meio, isto que voltou a indagar, movido pelo Espírito de Cristo, porque essas são as circunstâncias finais. Essa é a hora do parto, quando vai nascer o reino que estava se formando no ventre da mulher durante toda a história. E nessa hora do parto nós estamos. Nessa hora serão os piores dores, mas nascerá um menino. Aleluia. Então disse acá, um deles, graças a Deus, havia 2 anjos lá, e eles falavam, e Daniel falava com eles, e conversavam, e aquele anjo explicou muitas coisas da história, traindo ele, e no final Daniel já não perguntou mais. Deus queria que continuasse perguntando, que se interessasse mais no assunto. E Daniel não perguntou mais, então Deus enviou outros 2 anjos para eles perguntar o que Daniel não quis perguntar, porque Deus queria completar a revelação e ele não perguntava mais. Então Deus acrescentou 2 anjos perguntadores, mas perguntavam ao ouvido nosso, que Daniel ouvisse, para que ele também incluísse essa outra parte no livro dele, que era para nós. Esse livro não era somente para as idades passadas. Para as idades passadas estaria selado, no tempo do fim estaria aberto. Essas perguntas eram para nós. Por causa de nós, Deus acrescentou 2 anjos para perguntar aí diante de Daniel, assim como quando a pessoa não entende nada e você começa a falar aqui, por lá, a ver se você entende. E não entende. Como quando um noivo quer falar para a noiva, mas ainda não é noivo, é um amigo, e diz uma frase por aqui, da outra frase por lá, a ver se ele entende aonde ele quer chegar. Nós temos um noivo, amém, que quer se casar mesmo, amém. E como Daniel não faz a pergunta certa, você quer ser minha noiva? Então vem o anjo e começa a fazer perguntas, a ver, involucrar, introduzir Daniel no assunto. Mas não é só Daniel, é você e eu que somos introduzidos no assunto, amém? Então diz assim: um deles disse o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Como chamou este anjo o assunto? Chamou estas maravilhas. Tudo isso que vim falando desde o início da história, tudo o propósito de Deus com a história, os tempos tras os tempos, a plenitude dos tempos, o propósito, a boda final,
o fim das maravilhas. Tudo isso tem que se cumprir. Tudo que acontece vai conduzindo para isso. A pergunta é o objetivo final, o fim das maravilhas. Quando se cumprirão? Por isso diz lá, Apocalipse 10:7, cumprir-se-á o mistério de Deus, como Ele anunciou a seus servos, os profetas. Já estivemos estudando essas frases lá em Saquarema. O que Ele anunciou a seus servos, os profetas. Esse é o assunto do que escreveram os profetas. Esse é o assunto da Bíblia. Esse é o assunto da plenitude, da economia, da plenitude dos tempos. Ele muda tempo, tira reis, coloca reis, e essas são as sinais da mudança dos tempos, para que nós possamos ter certeza de que chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. O fim destas maravilhas. Daniel não perguntava por isso. Deus queria que pergunte, perguntou acerca de muita coisa. Perguntou no capítulo 4, a quarta besta, os chifres, o chifrinho, mas depois vinha o reino, que esse era o fim das maravilhas. E ele perguntou das bestas, do anticristo e tudo. Esse não é nosso centro é Cristo. Mas o anticristo existe para exaltar Cristo, sobre o fundo de contraste do diabo, do dragão, da besta, do falso profeta. Amém? Então aqui disse, ouvi o homem vestido de lino, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Aleluia! Nós fazemos juramentos e fazemos perjúrio ao mesmo tempo. Mas quando o céu faz juramento, irmão, quando o céu faz juramento, isso tem cumprimento, porque compromete o nome e o caráter de Deus. E Deus, para que nós tenhamos confiança na hora difícil, jurou. Você lembra que fala assim para Abraão? Jurou para Abraão, de certo te vou abençoar. E essa bênção para Abraão tinha a ver com tudo isto. E passou por aqueles animais, fazendo juramento ao estilo da época patriarcal de Abraão, que as pessoas, quando faziam juramento, pegavam aqueles corpos de aves, partiam aqueles animais ou as aves, colocavam um lado, outro lado, e a pessoa passava por meio desses animais e falava assim: assim eu seja despedaçado se eu não cumpro a minha palavra. Assim era a maneira deles jurar. E passavam por aqui, no meio daqueles animais, passando. Os maçons fazem juramento parecido, né? Quando vai entrar num grau, depois em outro grau, cada vez o juramento é mais terrível. E os outros maçons têm que cortar a cabeça deles, e ele trai a seita dos maçons. Irmãos, se os homens corruptos e nécios fazem isso e a tratam de cumprir, quanto mais Deus, que Ele sim é correto, Ele não é nécio como os maçons. Deus é sábio. E Ele jurou, fez juramento e passou por no meio daqueles animais, do jeito que se fazia desde épocas antigas. Deus jurou, interpôs juramento, aleluia. Acerca de quê? Acerca do fim destas maravilhas, acerca da bênção prometida a Abraão. Qual é essa bênção? Abraão, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra, aleluia, de toda tribo, povo, língua e nação, se sentarão no reino com o Senhor, virão do oeste, do norte, do sul.
na mesa do reino. E esse é primeiramente milenial, mas a Bíblia também fala do reino eterno, depois do milenial. Amém? E então aqui diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso, o fim destas maravilhas, o mistério de Deus a se cumprir, a economia da plenitude dos tempos, isso seria depois, aí na volta da esquina, aí, depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, que graças a Deus já está por começar. Não começou, mas 5 selos já foram abertos. E o 6º parece que já temos sinais daquele movimento dos polos magnéticos do planeta, que vai remover a Terra, que vai fazer enrolar os céus, que vai remover as ilhas e os montes. Esse é o 6º. E as 5 já foram. E o 6º em qualquer momento está aí. Alguns pensavam que era Lenin, não? Até Obama foi para as cavernas se esconder, mas graças a Deus parece que explorou, não se sabe se partiu. Esperavam isso para 27 de setembro. Mas os cometas voltam. Se não este, pelo menos aquele do tempo de Jonas. Se era um cometa, mas caíram pedras e a terra freou. Então diz aqui, e, verso 7 no final, quando se acabar, esta tradução diz a destruição. Esta outra tradução de Reina Valera fala a dispersão. Temos que pesquisar a palavra no hebraico para ver qual das duas traduções se ajusta mais ao sentido do texto. Deixo esse trabalho com você para não impor nada. Destruição, dispersão, mas inclua todas as traduções. Se você não sabe hebraico, inclua todas as traduções. E quando se acabar a destruição, a dispersão do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Aleluia! Cumprir-se-á um mistério de Deus, como Ele anunciou seus servos os profetas. Você vê? Aí tem relação. Apocalipse com Daniel, Daniel com toda a história da Bíblia. E não só a história da Bíblia, o que aconteceria depois que a Bíblia já fosse escrita, que é o que estamos vendo acontecer. Amém? Então, irmão, que coisa importante o lugar do povo de Deus em geral, tanto Israel, que é aquela semente de Abraão, como o pó da terra, e a igreja, que é a semente de Abraão, como as estrelas dos céus, que uma era umas ovelhas num redil, e agora eram ovelhas do outro redil. O Senhor falou, eu tenho que trazer as ovelhas do outro redil, e juntar elas num só rebanho, e haverá um só rebanho e um só pastor. Israel tem que voltar da dispersão, sofrer suas dores finais de parto neste período e se convertir ao verdadeiro Messias, porque aquele que ele vai receber como Messias não é verdadeiro. E Jesus falou para Israel, eu vim em nome do meu Pai,
e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Lá em Zacarias você vê a história dos dois pastores. Do pastor ferido, do pastor traspassado, traído, vendido por 30 peças de prata. Esse é o verdadeiro pastor, que ocupa a primeira parte do capítulo lá em Zacarias. Mas depois ficam uns versos para outro pastor insensato, que não tem cuidado das ovelhas pobres, das pequenas, só gosta de comer a carne das ovelhas gordas, lá com a comissão trilateral, os Bilderberg, lá, Sefer, Council for Relation, os grandes do mundo, na messe do governo mundial. Essa é a carne das ovelhas que ele gosta, o pastor insensato, o anticristo. Mas Israel não quis receber a Jesus como Messias, o primeiro pastor, o verdadeiro, o pastor da primeira parte daquele capítulo de Zacarias. Então, eu vim em nome do meu Pai e não me recebistes. Outro virá em seu próprio nome, a esse recebereis. E agora já Israel disse aí, em Daniel 8 e também em outros lugares, confirma que pela prevaricação de Israel seria entregue o santuário e o exército. Agora não tem o santuário, mas já está prefabricado, já está a ponto de começar a construção, só para o anticristo se sentar nele e trair a Israel. Já estão fazendo pactos, já estão conversando os judeus, com os muçulmanos, juntamente com Herman Van Rompuy, lá presidente da Europa. Já estão fazendo seus acordos. No discurso atual, de faz poucos dias, na Assembleia 66 da ONU, Rompuy falou que esse acordo era top priority, e repetiu, top priority, primeiríssima prioridade, que está no coração dele. Foi expresso na Assembleia 66 da ONU, agora, faz poucos dias. E fizeram uma enquete com os israelitas e 81%, nem 51%, maioria mais um, não. 81% dos israelitas querem que Israel entre a formar parte da União Europeia. Já tinha de tempo atrás um partido no interior do Knesset, do parlamento, exigindo isso. Depois a União Europeia enviou Berlusconi com aquele abraço de paz e segurança para Netanyahu, para que Israel torne a ser parte da União Europeia. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Quando Israel entre a formar parte da União Europeia, já o tempo de entregar o santuário e o exército se cumpre. O exército de Israel passaria a ser parte da OTAN, ou seja, o exército do governo mundial. Então a grande tribulação que está aqui na volta da esquina é para que Israel descubra seu último grande erro e por fim se volte ao Messias verdadeiro e receba Cristo. Quando se acabar a destruição, a dispersão do poder do povo santo, uma parte Israel, outra parte a igreja. A igreja está também dispersa, mas o remanescente dos vencedores, a nome do corpo em geral, tem que apresentar a posição do Cristo amadurecido, tem que a mulher dar a luz. Isso é a última coisa que falta, e nisso você e eu estamos
comprometidos. E essa é nossa parte nesta dança, neste drama. Os atores estão aí. E estes atores que estão aqui são os principais. E tem que se preparar para entrar em cena agora. Não perdo mais tempo. Quando será o fim destas maravilhas? E juramento. Depois da grande tribulação, quando o poder, a destruição do poder ou dispersão do poder do povo santo acabarem, todas estas coisas serão cumpridas, completadas. Chegará o tempo de estabelecer o reino do Messias e os santos do Altíssimo. Isso já está aqui pertinho. Não é hora de temer, é hora de levantar nossas cabeças e dizer: nossa redenção está perto. Está perto, aleluia. E então aí disse isso. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: glória a Deus. Deus conseguiu renovar aquelas perguntadeiras de Daniel. Mas, Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vê, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até, não para sempre, até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Oxalá nós estemos dentro destes muitos. Amém? Isso tem a ver conosco, verdade? Embranquecidos e provados. Que é a aprovação que nos purifica e embranquece. Mas os perversos procederão perversamente. Haverá apóstatas que abandonarão o santo pacto, a santa aliança e se aliarão com o governo mundial do anticristo. E já estão fazendo acordos, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, o momento em que se inicia a grande tribulação, haverá ainda 1290 dias. Ou seja, os 3 anos e meio, mas um mês adicional para purificar o santuário. Amém? E disse: bem-aventurado o que espera. Esta é a segunda bem-aventurança. Tem 2 bem-aventuranças para o tempo do fim. A primeira: bem-aventurados de aqui em diante, aí nesse tempo de Apocalipse 14, onde fala da besta, dos 3 mensagem dos 3 anjos, e o mensagem do terceiro anjo fala de não receber a marca da besta, para ter repouso e não ficar sem repouso dia e noite. Se um insônio é incômodo, imagina quanto mais incômodo é não ter repouso nem dia nem de noite por receber a marca da besta. Mais incômodo que miles de insônios. Não terá repouso quem recebe a marca da besta. Mas nesses dias aí, depois de que fala dessa mensagem do terceiro anjo que fala disto, disse: bem-aventurados de aqui, esse é o ponto, em diante, os que morrem em Cristo, porque descansam. Sei que a perseguição é para acelerar nosso descanso. Que tão pronto tiram sua cabeça, entrou no descanso. Sim, irmão. Isso, a cabeça sai correndo, mas encontrou de novo aos poucos segundos no lado glorioso. Assim que não fique preocupado. Pense que em poucos segundos você recuperará todos os cabelos. Bem-aventurado de aqui em diante os que morrem em Cristo, descansam dos seus trabalhos
e suas obras com ele sigam. Sim, disse o Espírito. Insiste, sim, porque nós queremos dizer, não, mas é sim. Os outros vão querer morrer, não podem descansar, estão atormentados por gafanhotos demoníacos e querem morrer e não podem morrer. A morte fuge deles, mas de nós não fuge. A bem-aventurança de morrer em Cristo não fuge. E entramos no descanso. Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. E não sofrerás dano da segunda morte, disse aquele que esteve morto, mas esse aqui que vive pelo século dos séculos. Não é essa mensagem às igrejas através de Esmirna? Amém. Essa é uma bem-aventurança. E a outra é esta: bem-aventurado que espera. Alguns tem que esperar até o fim, não vai tirar a toalha antes. Tem que pelejar até o último round. Amém? Espera e chega até 1335 dias. 45 dias mais depois daquilo. Porque isso é o que fazia falta, para lançar vivo ao anticristo, a falso profeta, lá com as cabras no lago de fogo. E fazer o tribunal de Cristo e o juízo das nações que vão estar sendo governadas pelos vencedores da igreja. Então tem que esperar um pouquinho mais. Essa é a segunda bem-aventurança. Se morre em Cristo, amém. E se espera, também amém. Só Deus que sabe para que servimos. Para esperar. Ou se estamos muito apurados, então tem que passar pela guilhotina. Já tem muitas guilhotinas prontas por aí. Então, amado, aí você vai de novo, Apocalipse. Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Todas essas coisas, recapitulando, todo o avanço, todo o significado, todo o entrelaçamento perfeito, equilibrado de tudo na pessoa de Cristo formado na igreja. Porque a igreja é estado de parto ao longo dos tempos. Nós temos estado aprendendo sobre os ombros das gerações passadas de irmãos. Mas agora chegou-nos a hora. Chegou-nos a hora. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar e dar graças a Deus. Querido Pai, em nome precioso do Senhor Jesus, eis-nos aqui. Maranata, Senhor. Venha, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade e venha o teu reino. E a tua vontade seja feita na terra como se faz nos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.